Fala, meu povo! Eu sou André Montanha, esse aqui é o nosso Diário de Montanha. Eu espero que vocês estejam todos bem. Não sei se vocês estão me vendo no Instagram, no YouTube, não importa, mas o que eu fico muito feliz e agradecido é que vocês estão por aí. Então, dá uma comentada, dá um joinha para eu saber que vocês viram o vídeo ou gostaram. Se não gostaram também, colocam um dedinho para baixo, comenta, não tem problema. De toda forma, a presença de vocês aqui é muito bem-vinda. Eu ontem falei sobre algumas pequenas metas aí pessoais para a semana, e uma delas era ler algum livro que não fosse do que eu estou estudando ali para concurso. Então, uma leitura que acabe me trazendo os benefícios que são próprios mesmo da leitura, mas que não seja necessariamente alguma coisa técnica, assim, estudar meio como dever ali, eu preciso aprender esse conteúdo ou para o trabalho ou para uma prova. Não, a ideia é ler e aproveitar os benefícios dessa leitura simplesmente pelo prazer de ler. E aí o que vocês vão perceber é o seguinte: eu estou escolhendo nesse início de desafio de ler mais, enfim, colocar essa coisa da leitura em dia, livros pequenos, livros que são possíveis de achar em PDF, que às vezes já estão em domínio público pela data ali que foram publicados, livros de fácil leitura, que com uma hora e pouco você já termina ou já adianta bem ele e vai aprendendo. A gente sempre aprende, e essa tem sido a meta. Eu tinha duas opções de livros, né, na minha cabeça, assim, eu falo, eu quero reler, porque eu já tinha lido, quero reler 2 livros inicialmente. Já tem um terceiro também que está nessa lista, e esse também vai ser muito legal depois falar, porque é um livro de um amigo meu. Então eu vou ficar muito feliz de reler e talvez fazer um vídeo como esse aqui, e eu tenho certeza que também é uma leitura rápida, uma leitura fácil, mas que só o título dele já me traz bastante força, assim, para fazer o que eu estou me propondo a fazer ali no dia a dia. Então, esse daí fica para depois. Se ficar com dúvida, pergunta aí e tal, que aí a gente grava. Mas o livro dessa semana, então, eu tinha inicialmente 2 opções. Uma era ler O Caso dos Exploradores de Caverna. Eu até gravei um vídeo, mas ainda não postei porque eu acho que ficou ruim. Eu estava dirigindo também e aí, assim, pode ser que esse seja um formato mesmo, que eu vá dirigindo, vá falando, não devia, mas eu vou fazer assim porque é mais fácil do que eu sentar em casa e com as crianças e com a rotina e falar. Então esse aqui vai ser meio o nosso estúdio, esse aqui vai ser o nosso cenário. Tô até pensando já qual que pode ser o nome para esse quadro. Me veio à cabeça leitura guiada, sei lá, guiando pelas letras, sei lá, deem sugestões aí também. Mas voltando, então o primeiro livro é O Caso dos Exploradores de Caverna, e eu gravei ele aqui no carro com ruído, como hoje também deve ter, mas além disso eu tava à noite, até liguei a lâmpada ali e tal, mas eu acho que ficou ruim, mas acho que dá pra ouvir. E aí eu tô pensando se eu vou postar ele ou não, porque eu achei enfim, é o que foi feito mesmo, e é o que se eu refizer, vai sair outro vídeo, vai sair outra coisa. Aquele ali foi o que eu queria falar naquele momento mesmo. Então tô pensando em postar, ainda que o áudio e o vídeo e até o conteúdo não seja, mas é o que era para aquele momento. E aí hoje, a segunda opção do livro, e que acho que eu tinha falado nos stories lá no Instagram, é esse que eu vou falar agora, né?
no próximo minuto. O título é Quem Mexeu no Meu Queijo. Mais uma vez, é um livro fácil, é um livro curto, é um livro de rápida leitura. Mas eu achei importante porque hoje é dia 25, tem, sei lá, 18 dias aí, se for contar dia útil, tem 10, 12, 13, hoje é o 14º dia que depois de 10 anos trabalhando no mesmo lugar, a 5 minutos de casa, eu comecei a trabalhar em um novo setor no TJ, que eu preciso pegar ônibus não, eu preciso pegar trem, metrô, que eu estou fazendo esse combinado. Então eu saio, vou até a estação de trem perto de casa, aí pego o trem, depois mudo para o metrô, estou me adaptando, um novo horário, um novo trabalho. E depois de 10 anos, a mudança poderia ser motivo de ó céus, ó mar, ó vida, ó desgraça, ó azar. E pelo contrário, assim, é óbvio que no início o ser humano pode dar aquela resistida, assim, então tipo no primeiro dia falar, putz, trabalhava perto de casa e tal, mas o fato, a análise que eu fiz é que feliz eu não estava onde estava. Era um pouco claro, assim, sempre evidenciava, sempre, quase que num sincericídio, sempre deixava transparecer que pretendia sair de lá, que não era o lugar mais, e talvez tenha muito a ver com a minha natureza, no caso, né, que aí você vai fazendo links e vai chegando a essas conclusões. Então, apesar disso, a mudança inicialmente, falar, putz, como eu vou, como eu volto, o que eu almoçava em casa, almoçava na minha mãe, agora onde eu vou almoçar na rua, vou levar almoço de casa, eu deixava as crianças na escola, deixava a Priscila no trabalho, voltava, depois, enfim, a gente teve que readequar a rotina doméstica, e aí, então, nos primeiros dias você dá aquela ajustada nisso. E aí, mais uma vez, a mudança poderia ser, pô, tô 10 anos fazendo isso, agora, nossa. E como eu disse, foi o contrário. Eu acho que eu ganhei uma recarga, assim, tipo, a bateria tá já é bom esse exemplo porque não é muito distante da minha vida. De vez em quando meus carros estão e aí deu aquela carga rápida para pensar, porque o que seria prejuízo vira ganho rápido se você ajustar ali o foco. Então, tipo, o transporte, 1 hora para ir, 1 para voltar, é 1 hora que se ganha, que no trabalho ali perto eu não conseguia acordar 1 hora mais cedo para ter 1 hora para ler, 1 hora para escrever alguma coisa, 1 hora para pensar, 1 hora para não fazer nada, para ficar sozinho, pensando, sei lá, de boa, ouvindo música, se quiser. Então, ganhei isso na ida, na volta. Essa coisa que eu falei do trajeto, que agora eu vou de trem, metrô, meio que necessariamente, no desenho que eu fiz ali do que é melhor para ir, e aí eu deixo o carro perto da estação, mas não é tão perto assim, eu ando, sei lá, 1.000 metros para ir, 1.000 metros na volta, ando um pouco também quando eu desço do metrô, é bem perto onde eu estou trabalhando, o metrô Liberdade, e aí eu pego e caminho até o trabalho, volto, procuro dar um pouco de ritmo, falar, mas isso são 5 minutos, não importa, eu sinto já nesses 20 dias meu corpo mais em movimento do que estava antes. Aí já começa a pensar, bom, tô levando comida de casa, então eu posso comer melhor, eu tô na rua, eu vou me policiar para não comer doce, para não comer talvez aí uma comida, porque é rapidinho para você estar comendo bobeira todo dia, então comecei a pensar em questão da dieta também, e aí vai. Então a mudança, ainda que dê aquela sacudida ali que pareça que seja ruim,
normalmente, né, se a gente tiver aberto a ela e encarar isso daí como um desafio ou como um gás, como um ânimo, é muito provável que ela no final acabe sendo proveitosa. E aí, olha só, tudo isso acontecendo, e eu falei desse tempo de ir, de voltar, de ler, de pensar, eu já logo no começo eu associei a esse livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Repito, é um livro de banca de jornal, o livro daqueles que você vê na promoção lá de R$10 e tal, mas que acho que já foi best-seller, que já foi lido em um monte de país, sei lá, pelo menos no Brasil foi sucesso. E comecei a fazer insight, falei, bom, isso daí tem a ver com aquele livro, eu vou lá, eu não lembro, porque eu li ele quando eu era mais novo, acho que quando eu nem trabalhava, assim, fora, ou se trabalhava, que quando eu li isso não fazia muito sentido, e eu acho que tem alguma coisa lá que pode reforçar esse momento que eu estou vivendo e como encarar esse momento. Aí tinha um referencial, fui atrás dele e falei, vou reler. E a meta da semana era ler um livro, novamente, que não fosse técnico, que não fosse lá das áreas que eu normalmente estudo meio como dever. Então ele foi escolhido e aí eu voltei ontem fazendo a leitura dele. Li quase a metade, são 30 páginas num PDF, 40, deve estar na 20ª. E aí qual que é o mote dele? Amigos do colégio ali, do ginásio, enfim, do high school, acho que não é high school não, sei lá, mas amigos ali, vamos pensar que são os do ensino médio, eles se reencontram para saber como é que cada um tá, como é que cada um lidou ali com a vida adulta e com os desafios da vida adulta. E aí, o que eles percebem é que mesmo aquele que foi o mais popular na escola, tem uma menina que era uma das mais populares, ela falou, olha, eu não imaginava que a vida depois do colégio seria como foi, assim, meio decepcionada, porque ela tinha ali uma circunstância e depois que saiu do colégio, aquilo ali meio foi por terra. E as coisas mudaram, né? Não estão fáceis. Aí um outro rapaz falou, olha, eu passei tempo cuidando dos negócios da família e é sempre tão difícil, né? A gente tem medo das coisas ruírem, de não darem certo e tudo mais. Aí um outro rapaz que foi o capitão do time, eu não sei se é esse mesmo que foi capitão do time, também falou alguma coisa assim, sobre medo. E aí até falou, pô, você que era um dos caras ali que eram também populares, corajosos e tal, falando de medo, que estranho. Aí vem mais um colega ali daquela turma e falou, olha, eu me lembro de uma história que eu acho que vai ser útil para todo mundo, porque a gente tem alguns sentimentos comuns. Todos nós lidamos com mudança. Todos nós ficamos aí sujeitos a essas mudanças e a forma que a gente encara isso pode ser o divisor de águas entre mudanças serem bênçãos, não são essas as palavras dele, mas é o que como eu enxerguei ali, como eu estou passando, das mudanças serem bênçãos ou das mudanças serem fonte de inesgotável lamúrio, medo, apreensão, e aí a gente pode procurar os sinônimos que quiser. E aí o pessoal falou, sério? Então conta essa história. E aí ele vai contar a história do Quem Mexeu no Meu Queijo. O livro é uma história dentro da história. E aí ele falou, olha, são 4 personagens, 2 ratinhos e 2 duendes. Os duendes tinham aparência humana, pensavam, eram seres racionais, por assim dizer. E os ratos, eles agiam pelo instinto, e aquela coisa. Mas o que os 4 tinham em comum, eles andavam em duplas, então os 2 ratos e os 2 duendes, é que eles estavam procurando queijo. Eles estavam meio que em um labirinto, e aí os 4, né? Cada
um na sua dupla ali, acordava, se preparava, colocava um tênis de correr, colocava uma roupa de atividade física e saía percorrendo. Os ratos correndo rapidamente ali, no instinto, iam para um lado, batiam no fim do corredor, voltavam, entravam em outro procurando queijo. Os duendes também, por sua vez, faziam o mesmo, cada um meio no seu jeitão, no seu ritmo próprio, algum com mais técnica e tal, né, tentando usar ali o pensamento, o outro o instinto, e eles iam atrás de queijo. Até que num belo dia, acho que no posto de queijo C ali, meio que, por assim dizer, numa rua do labirinto, os ratos encontraram um queijo. E era um queijo que eles ficaram felizes ali. Queijo grande e tal, e eles ficaram felizes. Os duendes também encontraram um queijo, acho que era o mesmo queijo. E eles também ficaram felizes, muito felizes. Cada um teve uma forma de receber. Eu me assustei. O cara veio vender. Cada um teve uma forma de encarar essa descoberta ali, né? Era um queijo grande, um grande suprimento. E aí o que os duendes fizeram? Eles fincaram meio terreno ali. Eles moravam meio perto, mas chegaram lá, já deram uma decorada naquele cantinho ali, tipo, se acomodaram naquele lugar e falaram, meu, isso aqui é uma maravilha. E deixaram as roupas de correr de lado, os tênis também de lado, e ficaram ali, comendo aquele queijo. Era um queijo que eles achavam que nunca ia acabar. E os ratos, eles mantiveram ali aquela coisa, colocavam roupa, colocavam tênis, corriam até lá, chegavam, tiravam a roupa e comiam queijo, depois vestiam a roupa mais uma vez e iam embora e tal, mas eles mantiveram um espírito mais alerta. Eles faziam uma inspeção meio diária, eles chegavam antes de comer o queijo, eles iam lá dar uma olhada onde que estava, se tinha acontecido alguma mudança, eles estavam de olho. Até que num belo dia, os duendes saem lá da casa deles e vão pro posto C ali, né, de queijo, e quando eles chegam, falam, cadê meu queijo? O queijo não estava lá. Os ratos ficaram parados, pensando, falaram, meu, esse queijo não estava aqui, não é impossível, quem tirou vai trazer de volta. E ficaram ali meio estatelados, meio paradões. Os ratos, por sua vez, chegaram, bateram os olhos, viram que o queijo não estava lá, meio que quase que falando por sinais, já saíram correndo pelos labirintos e entra aqui, sai ali, entra aqui, sai ali, e percorreram bastante labirinto ali, e não sem esforço, obviamente, não foi sem esforço, mas não foi também muito tempo depois que eles já encontraram um novo queijo. Eles estavam lá no posto C, e aí lá, sei lá, foi no posto N, imaginando aí que eu nem sei se o labirinto ia de A a Z, eles foram lá e acharam um novo queijo. Enquanto isso, os duendes continuaram lá paradões. Não é possível, a gente tem direito a esse queijo era nosso. Eles acharam, mas eles achavam também que eles eram merecedores daquele queijo, que nenhuma circunstância podia tirar o queijo deles. E era uma dupla. Um era mais apegado ao queijo do que o outro. Os dois eram, mas um era ainda mais. E aí aquele que era menos apegado começou a falar, meu, vamos voltar. Os ratos já foram, eles já procuraram, eles já se jogaram de novo no labirinto, a gente já fez isso uma vez. A gente pode fazer de novo. E aí o mais apegado dizia, não, mas o labirinto não é seguro. Existem perigos, esse queijo vai voltar, pode ser que a gente corra e nem ache um novo queijo. Ele ficou preso naquela condição. É mais ou menos nesse ponto que o operador falou, não é nem um operador, é uma gravação, falou,
Next Station, São Miguel Paulista. E aí eu peguei e desci, não continuei. Eu devo estar na página 20, falta um trecho, eu volto aqui para contar. Mas por enquanto a gente já consegue ter uma ideia do que aconteceu. Então assim, a mudança aconteceu para os 4. 2 reagiram prontamente à mudança, de bate-pronto. Eles podiam não ser os mais inteligentes, eles podiam não ser... E isso acontece na vida real. Você não precisa talvez ser o mais forte, você não precisa ser o mais inteligente, mas vai melhor quem se adapta. E eles se adaptaram rápido. Eles voltaram para o labirinto quase que instantaneamente. E eles partiram atrás de um novo queijo. Então, quando a vida der uma mudada, e eu tô com essa imagem na cabeça, porque eu uso óculos, sei lá, desde os 18 anos, 19, 20, quando eu fui tirar a habilitação, sei lá. Quando a vida dá uma mudada, o que parece que é o errado, ou que é o novo, ou que é o avesso, pode ser o direito. Pense que essa mudança pode ser o optometrista ou o oftalmologista que está ali na maquininha. Quem fez exame sabe disso. Quem não fez, um dia faça, só para ver se seu olho tá bom e tal, que você vai sentir essa experiência. Que ele coloca você lá nas lentes e ele vai mudando, e ele melhor ou pior, melhor ou pior, melhor ou pior, assim ou assado. E agora? Melhor, pior, não sei o que. Ele vai trocando tanta lente que a gente nem sabe mais o que é melhor ou pior, mas a mudança pode ser um ajuste fino. Pode inicialmente te dar o impacto ali das lentes novas, porque você já estava acostumado com as antigas. O óculos novo ali, você até tem que colocar ele de manhã, porque se você fizer o óculos novo durante o dia, tirar e colocar, pode ser até que te dê um princípio ali de tontura, uma leve náusea ali, uma marejadinha ali, aquela meio enjoadinha ali, porque você tá com o olho desde manhã calibrado para o grau, ainda que errado, ou sem grau antigo, e de repente você coloca o novo, dá aquela... Às vezes também pode ser que faltou um ajustezinho ali no óculos, mas beleza. Mas normalmente é isso. A recomendação é: comece a usar o óculos logo cedo para evitar essa alteração. E essa mudança pode ser o óculos novo, pode ser o melhor ou pior, pode ser o ajuste ali do oftalmologista para fazer com que as coisas se encaixem. E aí outra coisa, a prontidão, né? É óbvio que às vezes a vida precisa de planejamento, precisa de preparo, precisa de tudo. Mas vocês já viram pessoas que planejam e nunca tira nada do papel? Esse vídeo, por exemplo, existe uma tendência natural de falar, não, gravar no celular, enquanto dirige, com um ruído externo, tem um monte de coisa para pegar e falar, não tá bom, eu vou refazer, é um falso perfeccionismo, porque na verdade pode ser vaidade, falar, não, nunca tá bom, um medo do julgamento alheio, falar, o outro vai dizer que não ficou bom, e o que vão... pode ser um superego, você tá preocupado com a tua imagem, você tá preocupado com o que o outro vai dizer, você tá, talvez você sempre escute uma vozinha, você fala, putz, é você, e aí essa daí é tipo um spoiler lá do terceiro livro, que é do meu amigo. Ele fala bastante disso, né, sobre o crítico, que é um sabotador. Então precisa ver que existem pessoas que planejam, encontram desculpas ali, não, eu quero entregar uma coisa muito boa, e não entregam nada. Enquanto que talvez os ratos ali, teoricamente menos preparados, teoricamente mais instintivos e menos racionais,
foram e fizeram, se adaptaram. Eles não pensaram duas vezes, eles voltaram pro jogo e foram atrás do queijo novo. Aí voltando lá nos duendes, e especialmente no mais pessimista, o labirinto pode ser perigoso, a gente nem sabe se vai encontrar queijo. Aí o mais positivo decidiu, falou, eu vou, e resolveu escrever uma frase lá naquele posto seu, onde o mais pessimista ficou, falou, mova-se ou vai morrer, volta pro labirinto, você vai morrer, de inanição. Já estavam ficando fracos lá, e deixou essa frase para ver se ele criava coragem e ia. Via ali o amiguinho duende indo e fosse também, ou se não fosse imediatamente, lesse a frase, se motivasse a sair. Então, zona de conforto pode ser confortável, gostosinho, o sofazinho da cama, mas a gente cresce meio no desafio. É clichê, mas é pra tudo. O sofá é gostoso, ficar zapeando o canal, comendo alguma coisinha ali enquanto vê série, filme, ou enquanto não faz nada. Mas, por exemplo, o exercício físico que deixa a gente mais saudável, a caminhada, a bicicleta, ou o que você gostar como atividade, é um movimento que faz vida. Eu não tinha nenhuma condição de há 20 dias tá relendo esses livros, tinha, mas não tinha um motivo ali, não tinha gás, não tinha nada para isso. E aí em 20 dias eu já revisitei 2 livros que eu gostaria de ler, já tenho esse terceiro em mente, estou ajustando os meus estudos, estou pensando na dieta, estou fazendo uma caminhada que eu já pensei que em vez de carro até a estação, agora eu vou passar aí de bicicleta. E aí a gente vê que o ajuste ali é melhor ou pior. Melhor ou pior. E pode ser melhor. Pode ser o óculos novo. E quando eu fui começar a falar dessa coisa da mudança, eu falei que o avesso pode ser o direito. Tem uma música, eu não sei, é uma música católica, eu acho que é da Ziza Fernandes, e o padre Fábio de Mello canta com ela. E ele fala disso, ele fala que o avesso é o direito, pode ser o direito, né? Eu vou até depois colocar um trecho dela aí nos stories, porque vamos pensar nisso. Às vezes mudar pode ser muito, muito bom. Parar de fazer o que está fazendo ali meio que no automático, repetidas vezes, e já sem ânimo, sem energia, sem vitalidade, é ir morrendo. Cada dia a gente vai minguando. E essa mudança eu estou me sentindo mais feliz, mais energizado. E poderia falar, mano, conversa. O cara foi trabalhar na puta que pariu, tá ganhando menos do que ganhava lá, porque tinha uma função lá e agora não tem. Mas eu posso ser... eu estou sendo sincero com vocês. A distância já foi ajustada, a questão da grana é tempo para resolver. Como que eu vou encontrar um queijo novo nesse caso? Que eu vou fazer para... E pode ser que seja um super queijo. Você tá roendo ali um negocinho e o que há de melhor tá no novo. Beleza? Estamos chegando em 30 minutos, é um bom momento de encerrar. Ainda restam umas 15 páginas lá do livro. Eu termino de ler hoje na volta. Na ida não, vou fazendo outra coisa quando eu for no metrô. Na volta eu termino de ler e aí vamos ver se amanhã ou no dia seguinte
eu finalizo contando a história lá dos nossos ratinhos e duendes, e também qual que é o bate-papo pós essa história que os estudantes ali tiveram. Beleza? Eu agradeço vocês, muito a todos. Se gostaram, deixa um like. Um abraço.